Nova Manhã. Araçatuba. Coluna Economia Papo Reto, com Euclides Teixeira Neto. O Euclides Teixeira Neto é economista e professor universitário e toda segunda-feira fala aqui no Nova Manhã Araçatuba sobre investimentos e educação financeira. Na coluna Economia Papo Reto de hoje, as carências, os balões e as parcelas intermediárias nas compras de carros e imóveis serão abordadas por ele. E aí, Neto, compensa ou não? Porque a gente vê aquelas promoções: compre hoje o seu carro zero e comece a pagar apenas em janeiro de 2023. E aí os olhos crescem, né? Aquela nossa tentação torna-se insuportável e lá vai a gente fazer dívida. Deve ser feita ou não? Bom dia, Marcelo, Bom dia. Lilian, JJ, Bom dia. ouvintes, né? Uhum. Bom, vamos lá. O que é importante a gente entender que é uma estratégia das empresas, né? Quando as empresas vendedoras de carros, todas elas têm bancos, né? E esses bancos são instituições financeiras das próprias empresas que tentam buscar formas de facilitar o acesso ao crédito. Geralmente, quando essas empresas já têm seus próprios bancos, as taxas são um pouquinho menores, né? Então, o que ocorre? Os balões são as entradas grandes, ou as parcelas grandes que você tem em todo esse financiamento que você vai fazer. Vou dar um exemplo aqui para ficar mais prático, né? Vamos supor que a gente vai comprar um carro que custe 100 mil reais. Então você dá lá 30 mil reais de entrada, ou seja, você deu 30% do valor do veículo, financia ali, o restante você paga em parcela 40%, né? Aí as parcelas podem ser em 20, 30 parcelas, 36 parcelas, né? E no final fica um saldo residual, que seria onde que vai estar o montante, juros, o que faltou, vai estar tudo no final. O que ocorre é que a pessoa deu essa entrada e ela vai pagando parcelas pequenas durante todo esse período, e no último, no finalzinho, quando termina esse período, ela dá o pagamento do balão, que seria o pagamento enorme, de mais ou menos uns 30%, como eu falei. E qual que é a vantagem? É que a pessoa comprou um carro, quando chega no final, ela já está com o carro quase quitado, só está faltando esse balão. Então, ela vende esse carro para a própria concessionária, e o valor desse carro vai ser a diferença do valor do carro com o valor que está devendo. Então, ela pode utilizar esse saldo residual para dar entrada num outro veículo da própria empresa. Então, vale a pena quando a pessoa ela faz trocas contínuas de carro. Não adianta, assim, por exemplo, a pessoa comprar um carro e não querer trocar quando chegar no final do período. Então é interessante, ela é uma pessoa que tem que estar trocando de carro a cada 3 anos, a cada 4 anos, para valer a pena. Então o que acontece? No final, o valor do carro, vamos supor que seja 70 mil reais, e a pessoa está com saldo residual de 30 mil reais. Vai pegar esses 70 mil da venda do carro, subtrair, né, da venda do carro, pagar os 30 mil, sobram 40, e esses 40 entram no próximo carro. Exatamente, aí é uma entrada para o carro. Aí você renova o ciclo. E você vai dessa forma, sempre renovando. A parte boa para as empresas que isso daí é uma fidelização com os clientes, né? Então, assim, chega a ser vantajoso, por quê? Porque a empresa ela vai recomprar o seu carro, né? Então, chega a ser vantajoso dessa forma. O único problema que a gente sabe são as taxas de juros, que elas são altas. E essas taxas de juros altas, elas vão comprometer uma boa parte do nosso ganho. E também exige um planejamento muito grande para aquelas pessoas que têm ali balões para pagar. Então ela tem que saber que no finalzinho de determinado período ela tem que dar um... exatamente. Né? Ou se ela quiser continuar com o carro, né? Se ela quiser continuar quitar o carro, ela vai ter que ter esse dinheiro para poder quitar o carro. Agora, se ela quiser pegar um carro novo, ela faz essa diferença aí e ela dá entrada com esse valor do carro novo. A única coisa que a pessoa tem que ficar atento é que vale a pena quando ela vai trocar sistematicamente de carro, a cada 3 anos, a cada 4 anos. Agora, se é uma pessoa que compra o carro para ficar com ele 5 anos, 6 anos, aí já não vale a pena, porque ela tem que ter esse saldo, esse valor aí para poder pagar no final. Essa que é o grande problema das pessoas que vão financiar carro por um método de balão. Bem, eu vou sugerir o seguinte: vamos ficar hoje na pauta do carro, porque enquanto você estava falando me surgiu uma outra pergunta. E como a gente citou imóveis,
na chamada da sua entrevista, quero sugerir aqui, se todo mundo concordar, que a gente fale dos imóveis, mas é algo muito parecido, né? No próximo programa, para saber se compensa, por exemplo, entrar no financiamento da entrada com a própria construtora ou não, para eu poder estender o assunto do carro. Pode ser assim? Pode ser, pode ser. Pode ser. Então, só uma sugestão interessante seria falar sobre leasing, hipoteca, financiamento, para ter uma distinção do... Já temos mais 2 pautas, pelo menos. detalhado. Mas eu fiquei pensando o seguinte, Neto, como a gente já falou em outras ocasiões aqui, o brasileiro, de forma geral, ele não é muito de fazer conta, de se planejar, de colocar as coisas na ponta do lápis. Sim. Como é que as coisas funcionam na prática? Pelo menos essa é a minha percepção. É assim, ó, coube no meu bolso, eu compro. Consigo pagar a parcela mensal, eu pago. Mas, como você disse, tem que ter disciplina, porque se chegar lá no final do contrato e você tem ainda 30% para pagar de uma vez só, e tiver que, poxa, vou abater do valor que vão pagar no meu carro e dar o que sobrar de entrada no próximo, vai chegar um momento que a sua entrada ela vai ser muito pequenininha e cada vez o seu saldo devedor do próximo carro e depois do outro vai se tornar gigantesco, ao ponto de, se você não for disciplinado, vai ficar inviável de pagar. E aí, como ter essa disciplina? Só uma coisa importante também, Marcelo, retornando ali, é o seguinte, vai depender do estado do carro também, para ser recomprado. Claro. Quanto mais quilometragem, se a manutenção não estiver em ordem e ele num bom estado de conservação, você vai ter o seu carro desvalorizado, mesmo que seja pela concessionária da marca. O valor de entrada vai ser menor. Uhum. E outro aspecto importante é que no final, no balão, os juros, os valores já estão lá. Quando eu falei 30% de 100 mil, não são os 30% que vai sobrar, vai ser o valor dos 30% mais os juros mais de os todo o juros. período, né? Então, o balão, ele é algo grande, né? Mas a pessoa, pelo menos, ela sabe quanto é que ela vai pagar, se é algo assim que anima, né? Pelo menos você sabe quanto é que vai pagar, aí o que sobrar, né? Bom, mas em questão a disciplina, o brasileiro realmente, ele não é disciplinado nesse ponto. Nós temos que organizar nossas finanças, nós temos que buscar formas, né, de saber quanto que entra, quanto que sai, anotar sempre. É uma coisa que, enfaticamente, todo educador financeiro fala. Você tem que anotar todos os gastos que você tem. Vai fazer a compra de um carro, de uma casa, de uma televisão, de uma geladeira, qualquer tipo de coisa, você tem que anotar o valor das parcelas e quanto é que você vai pagar em cada parcela. E aquele valor que você tem com esse tipo de gastos, você nunca pode ultrapassar um percentual que você tem que estabelecer. A partir do momento que você sabe que não vai faltar para você não vai precisar recorrer a empréstimos para poder suprir. Agora, se a pessoa ela se organiza e ela pensa assim, mais para frente eu pego um empréstimo, aí já tá fora praticamente. Então, a gente tem que viver dentro do orçamento que nós estamos. Eu sei que o custo de vida hoje está muito alto, mas algumas coisas a gente tem que fazer. Por quê? Se não a gente conseguir fazer isso, a gente entra no endividamento. Aí, quando entra no endividamento, com as taxas de juros muito altas, nós temos que desfazer de bens que nós temos. No final, casa, carro, moto, exatamente. Então, é melhor apertar o cinto agora do que, de repente, se desfazer de algum bem que você tem, porque já está acontecendo casos aqui em Araçatuba, que eu já andei conversando com algumas pessoas, e pessoas estão vendendo geladeira, estão vendendo fogão, estão vendendo essas coisas para comprar outros mais baratos, simplesmente porque não estão tendo dinheiro para arcar com os seus custos diários, né? Mas não são custos de alimentação, essas coisas. É porque entraram na bola de neve do cartão de crédito, entraram na bola de neve do cheque especial. Aí como que eu vou suprir um cheque especial que eu estou pagando R$400 por mês de juros? A pessoa vai lá e vende um fogão, vende uma televisão, vende alguma coisa e pega aquele dinheiro, paga ali o que está devendo, só que o que acontece? É uma bola de neve. Então o que ela tem que fazer? Ela tem que esquematizar todos os gastos que ela tem e saber onde é que ela vai encaixar os próximos, né, compras que ela for fazer. E de preferência, né? Eu quero comprar uma geladeira. Se ela puder guardar esse dinheiro, mesmo que seja num LCI, num LCA, para ela poder pagar à vista, ela tem um poder de barganha. O poder de barganha pode abaixar em 10%, 15% ou talvez até 20% o preço do produto. Você chega lá e paga à vista. A empresa, à vista, ela
te retorne um desconto bacana. Então isso daí é sempre importante a gente pensar dessa forma. Eu te fiz essa pergunta alguns dias atrás. Eu vou lá e falo, quero pagar à vista. Ah, mas já está com o preço à vista. Não, eu posso pedir o tanto de desconto? A pessoa fala, não, 10% só. Não, mas estou pagando à vista, então eu vou lá na outra empresa. Lá está me dando mais desconto. É isso? Eu tenho que ficar barganhando? Isso, é ali, assim? né? Você tem que dar uma volta nas lojas, né, da cidade, né, e de loja em loja, né, estaciona o carro aqui no centro, dá uma volta, vai ao shopping, vai a todos os outros lugares, e o poder de barganha é muito forte. Quando você mostra ali que você tem um dinheiro, é melhor. Por quê? Cada vez que você vai pagar com cartão de crédito, cada parcela fica muito mais caro para a empresa, porque a empresa ela tem um custo sobre cada parcela, a empresa que está vendendo. Então, para eles, é melhor que pague à vista, em alguns casos, né? Por quê? Porque à vista vai entrar numa parcela só, o preço do produto vai cair e você tem o poder de barganha. O poder de barganha, realmente, as empresas, para elas, é vantajoso, recebem 10%, 15%. Só que, claro, a gente sabe que existem algumas empresas que vendem vários produtos aí, televisão, geladeira e tal, só que, na verdade, elas são financeiras. Então, para eles, para essas empresas, interessa realmente vender parcelado. Tem umas que tem até o próprio crediário, né? Porque interessa para eles venderem separados. Só que, nesse caso, a maioria das empresas elas preferiam à vista, porque à vista tem um poder de barganha muito maior, que é negociar, né? Neto, perfeito. Vamos então já deixar aqui previamente agendado para a semana que vem, para falarmos de financiamento, leasing, aluguel, o que compensa em qual situação em relação a veículos. Tudo bem? Sim, e se pudermos falar sobre imóveis, hipoteca é uma coisa que o brasileiro não conhece muito, né? Eu acho um assunto interessante. Também. Então já ficam aí para as próximas 2 semanas, tá bom? Ok. Muito obrigado, boa semana, bom dia, bom trabalho. Obrigado, Marcelo, obrigado, Lilian, Obrigada, JJ, a todos.